Amigos e amigas, primeiramente minha gratidão pela presença de vocês e pela honra de estar aqui novamente, o que nos enche o coração de imensa alegria. Esse intercâmbio doutrinário entre os espíritas, esses apertos de mãos, esses abraços, nos alimentam a alma, especialmente considerando o ideal espírita, não tenha dúvida nenhuma. A nossa saudação também a quem está vendo gravado, nós ficamos muito felizes com essa oportunidade. Já soube que o Plínio Oliveira esteve aqui na segunda-feira, e ele é um artista por excelência. Eu também quero indicá-los, vai surgir a oportunidade de vocês receberem aqui o Alan Vilches, que é um tenor de São Paulo, de grande capacidade vocal, uma simpatia, uma simplicidade e um talento incríveis. Médiuns da música, porque a mediunidade é esta capacidade própria do ser humano. Como disse a nossa apresentadora, todos nós somos mais ou menos médiuns. A mediunidade não se restringe a um trabalho chamado mediúnico, em que os médiuns reunidos ao redor de uma mesa recebem as psicografias ou as psicofonias. Não. A mediunidade está presente em tudo que fazemos. Até porque a mediunidade, ela pode ser intuitiva, ela não é exclusividade dos espíritas, não é privilégio de ninguém. A mediunidade é uma capacidade humana. Cada um de nós tem a capacidade de perceber as influências espirituais que são permanentes, interagem conosco sem cessar. Portanto, quando dizemos médium da música, quando dizemos médium da alegria, médiuns da boa vontade, médiuns do esforço, do trabalho, da perseverança, médiuns do incentivo, da responsabilidade, mas também médiuns das mensagens que fluem ostensivamente dos espíritos, através da psicofonia ou da psicografia. Haja visto o trabalho do nosso querido Chico Xavier, que ao longo de décadas se fez instrumento fiel de transmissão de ensinos dos espíritos para nos fortalecer. Hoje adentramos a obra de Chico Xavier, especialmente Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, entre tantos outros, e vamos encontrar esta sabedoria expressa em páginas e páginas que nos acalentam, nos explicam. A profundidade da sabedoria de Emmanuel impacta-nos o coração, porque verdadeiramente se trata de um sábio. Então a mediunidade tem essa vertente de sua extrema variedade. Não existem dois médiuns iguais, não existem duas mediunidades iguais. Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita, e não tenho nenhuma mediunidade ostensiva. Eu não escuto nada, eu não vejo nada, quem está falando aqui sou eu mesmo, não é psicofonia, não se preocupem, de forma que a mediunidade está presente de variadas formas. Uma variedade que não se restringe ao movimento espírita. Nós temos excelentes médiuns na Igreja Católica. A história sempre registrou a existência de mediunidades curadoras, de mediunidades inspiradas em pastores evangélicos, de homens e mulheres que se fazem instrumentos dos espíritos. E a mediunidade é um assunto tão vasto, tão intenso, que merece a nossa constante observação, merece a nossa acuidade para conhecer os seus mecanismos, os seus desdobramentos, o seu funcionamento e a responsabilidade moral envolvida. Os espíritos chamaram a atenção dos homens. Embora a mediunidade sempre existisse, os espíritos chamaram a atenção do planeta através do fenômeno das mesas girantes. Aquele fenômeno em que os móveis se movimentavam, o que chamou a atenção do grande pedagogo Hipólito Leão de Lizarrivaio, que foi estudar o fenômeno e descobriu a existência dos espíritos, que nada mais são do que nós mesmos, ora encarnados, ora desencarnados. E, portanto, desencarnados vêm demonstrar, vêm chamar a atenção, vêm convidar para esta realidade. Somos imortais e podemos nos comunicar uns com os outros. E este aperfeiçoamento cresce com o progresso mental, psicológico, emocional
dos seres humanos em geral. Então, esta descoberta de Allan Kardec foi realmente um marco na história do Espiritismo. E com a publicação de O Livro dos Médiuns, nós não podemos mais alegar ignorância. Allan Kardec abre o Livro dos Médiuns dizendo que a experiência confirma todos os dias que as dificuldades e decepções na prática do Espiritismo se deve à ignorância dos princípios desta ciência. O Espiritismo é uma ciência, não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação. A expressão dificuldades e decepções se originam de vários fatores. Esta afirmação de Allan Kardec na introdução, primeiro parágrafo do Livro dos Médiuns, abre uma perspectiva imensa de profundos estudos. E há uma música que exalta a qualidade do Livro dos Médiuns, que a Neuza vai cantar para a gente. A Neuza é minha esposa e gosta de cantar. Não é todo palestrante que tem uma esposa cantora. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a música O Livro dos Médiuns. Essa música, ela é muito utilizada na evangelização infantil, ou pelo menos foi, né? Porque já é do grupo já antigo, o Cancioneiro Espírita. Não sei se vocês conhecem. Tem várias músicas lá para a evangelização infantil, mas que cabe muito bem para nós também, né? Ela é muito divertida e ensina muito. O Livro dos Médiuns. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que no seu Livro dos Médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Toque, 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 toque. Toque, toque, toque. Pois é, através do barulho, os espíritos chamaram a atenção. E aí descortinou-se um mundo novo. Kardec é um gênio, porque as ciências convencionais, elas trabalham com materiais visíveis, palpáveis,
ainda que com microscópio ou com telescópio. A ciência convencional usa de recursos palpáveis, visíveis. Allan Kardec descobriu o mundo invisível, não menos real, de intenso intercâmbio conosco. Quando eu disse que não sou médium ostensivo, posso dizer que sou médium intuitivo. Então não tenho psicofonia, nem psicografia, não tenho, mas intuitivamente todos nós desenvolvemos a capacidade de percepção da presença dos espíritos. E para falar sobre mediunidade, ao invés de fazer uma palestra meramente teórica, nós vamos fazer algo diferente aqui. Além da música incluída, nós temos aqui um mosaico que nem dá para vocês lerem daí, tamanha quantidade de divisões que ali está. Mas eu vou fazer uma leitura para vocês. O porquê da mediunidade, planejamento reencarnatório, epífise de campo magnético, nem eu consigo ler daqui. Vocês vejam como está grande isso daí, né? Também não consigo, e por aí vai. Eu vou ver o que? Desenvolvimento mediúnico, risco a ser vencido, estudo continuado, influência moral do médium, ligação fluídica, e por aí vai. Tem vários aspectos aqui desse mosaico. Não dá. Precisaria estar mais próximo, né? E nesse mosaico, cada mosaico desse aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Eles têm, dentro de si, eles têm uma seleção de frases concernentes ao próprio assunto. Eu vou dar uma demonstração para vocês de como isso funciona. Vejam só, eu vou ler daqui, que aqui eu consigo ler. Então nós temos pela ordem lá, o porquê da mediunidade, planejamento reencarnatório, epífase e sistema nervoso, diversidade mediúnica, preparo pessoal, desenvolvimento mediúnico, risco a ser vencido, estudo continuado, responsabilidade mediúnica, reflexões sobre a mediunidade, influência moral do médium, ligação fluídica, no exercício mediúnico, desafios mediúnicos, consequências do uso da mediunidade no bem, e também aviso aos dirigentes de reuniões mediúnicas, clarividência sonambúlica, animismo, mediunidade e eletromagnetismo, obsessão. Como conferir a orientação da mentoria, bagagem mediúnica, mediunidade no tempo, mediunidade no futuro, situações a evitar em reuniões mediúnicas. Eu vou escolher uma aqui aleatória para a gente perceber como funciona. Nós temos aqui aviso aos dirigentes de reunião mediúnica. Cada divisãozinha dessa contém frases relativas à mediunidade. Vejam esta. Tem uma ilustração, é uma frase de Aniceto, que está no livro Os Mensageiros, capítulo 43, e vai dizer: realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Isso aí está dentro do texto do livro Os Mensageiros. Aparentemente é uma frase que passa desapercebida. Mas se a gente parar para analisar a frase sozinha dentro do capítulo, ela se torna uma frase de expressão. Os trabalhos espirituais são aqueles de contato com os espíritos, não necessariamente de comunicações psicofônicas ou psicográficas. Existem variados trabalhos espirituais. Mesmo a aplicação de passes não deixa de ser um trabalho espiritual, porque é um trabalho de intercâmbio com os espíritos que se valem dos voluntários que aplicam passes para beneficiar a saúde de alguém. E isto não é coisa simples para ser eficiente. Por quê? Poderíamos perguntar. Exatamente porque exige conhecimento, exige responsabilidade, exige comprometimento e exige que estejamos embrenhados nessa tarefa. Não é uma tarefa de diversão, não é uma tarefa jogada ao acaso, ela exige responsabilidade. Por outro lado, Emmanuel, em O Consolador, pergunta 363, vai dizer:
Um grupo espírita cristão deve ter, mais do que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Vejam que expressão esquecida, lá no livro Consolador. Um grupo espírita cristão, como este, como tantos outros, para que atinja aquele trabalho espiritual eficiente, deve ter uma característica familiar, onde o amor e a simplicidade, a espontaneidade, figurem na manifestação de todos os sentimentos. Podem perceber, quando nós permitimos que a vaidade nos envolva, quando nós começamos a achar que somos melhores do que os outros, quando nós queremos ter preferência, o grupo começa a ruir, começa a entrar no caminho perigoso da fascinação e dos prejuízos aí decorrentes, porque perdemos a principal característica, que é o amor e a simplicidade exposta pela espontaneidade. Depois vamos ver em Allan Kardec, Reuniões e Sociedades, capítulo 29 do Livro dos Médiuns, item 338. Nunca será demasiada toda circunspecção, está faltando um C lá, né? Na admissão de elementos novos às reuniões mediúnicas. Eis um assunto a ser constantemente discutido. Como é que nós vamos admitir novos integrantes a uma reunião mediúnica? Que critério está estabelecido pelo grupo espírita na admissão de elementos novos? Essa admissão tem que levar em conta vários fatores. Há que se conhecer a pessoa, há que se ter contato, há que se ter afinidade, porque uma pessoa que é admitida num grupo mediúnico sem os cuidados da circunspecção ali, ela pode derrubar o grupo mediúnico, pode fazer o grupo mediúnico acabar. Imagine uma pessoa intrigante, uma pessoa que gosta de intriga e que começa a ter ciúme um do outro e começa a fazer intriga, calúnia dos integrantes. O grupo mediúnico vai à falência. Então, um alerta de Allan Kardec está lá em O Livro dos Médiuns, na introdução. Médiuns não devem ser comparados com outros médiuns. Claro que não. A pior coisa que um dirigente de reunião mediúnica pode fazer é fazer comparação com outros médiuns. Olha, aquele médium, aquele sim é bom, aquele lá nem tanto. O médium vai se sentir diminuído. Imagine fazer isso na presença de todos. É o pior procedimento que um dirigente pode fazer. As qualidades mediúnicas existem em graus muito diferentes. A gente não pode esquecer esse detalhe. Quem está dizendo isso é o próprio Allan Kardec. As mediunidades não são iguais. Cada médium tem uma tarefa específica, tem uma direção para a sua capacidade mediúnica. E, portanto, não cabe nenhum tipo de comparação. Não cabe, nunca. Porque cada médium tem a sua característica específica. Outro alerta de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228. O orgulho do médium pode ser despertado pelos que o cercam. Então começamos a elogiar o médium. Que mediunidade você tem, que beleza, hein? Isso pode pôr o médium a perder-se na vaidade. Ora, mas nós não podemos cumprimentar a dedicação do médium, não podemos aplaudir o seu esforço? Claro que sim, mas não faça publicamente. Se o fizer, se for para dirigir um elogio, faça-o reservadamente. Porque o médium pode ser tocado pelo orgulho e pela vaidade, despertados por nós, na invigilância de fazer elogios. Mais de uma vez, quem está dizendo isso é Allan Kardec, mais de uma vez tivemos o motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns, com o objetivo de os animar. É um alerta que está na codificação. Aí temos a clarividência, mas antes de prosseguir, eu quero voltar aqui ao quadro original. Vamos voltar aqui ao quadro.
nós temos aí o mosaico. Eu gostaria que um de vocês, embora esteja muito difícil para ler, um de vocês escolhesse um deles. Quem quiser vir escolher, pode vir aqui na frente do computador, que está mais claro para ler. Quem quer se levantar e vir? Não tenha vergonha, é o jeito da palestra continuar. Vai lá, Ayrton, você está perto aqui, vem cá. Dá para ler daí? Está difícil de ler, né? Vem aqui no computador, você lê mais fácil. Vamos ver qual que o Ayrton vai escolher. Influência moral do médium. Muito bem. Vamos então ver influência moral do médium. Nós temos aqui um item importante. Kardec dedicou um capítulo específico a esse assunto. Que tipo de influência a moralidade do médium exerce no fenômeno? Porque médiums temos vários, muitos, em todas as condições. Mas e a moralidade? Vamos nos lembrar que antes de ser médium, qualquer pessoa é um ser humano. E todo ser humano traz necessidade de amadurecimento, de progresso. Então, Allan Kardec vai dedicar um capítulo inteiro em O Livro dos Médiuns, é o capítulo 20, Influência Moral do Médium. É o nome do capítulo. E este capítulo, nesses itens 226 a 230, traz advertências de muita profundidade. Vamos ver. Todas as faculdades são favores com que a providência divina nos oferece a oportunidade do trabalho e da elevação. Allan Kardec, capítulo 20. Vejam, todas as faculdades, o tato, a comunicação verbal, a audição, o olfato, todas as faculdades que nós temos de comunicação são favores com que a providência nos dotou para nós trabalharmos e nos elevarmos. A mediunidade também. Porque a mediunidade nos permite sentir e manter intercâmbio com o plano espiritual. E, portanto, é uma ferramenta de trabalho igualmente. E aí vamos encontrar que a faculdade mediúnica não guarda relação com o desenvolvimento moral do médium, pois está radicada no organismo. Allan Kardec, item 226 daquele capítulo. Vejam, a faculdade mediúnica está radicada no organismo, independe da moralidade. Então nós podemos ter um médium depravado. Nós podemos ter um médium orgulhoso. Nós podemos ter um médium mentiroso. Podemos ter um médium explorador. Vez por outra, estouram escândalos na mídia, indicando médiuns que abusaram das pessoas que o procuraram. Nós temos um famoso que está preso. A mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Esse que está preso, inclusive, declarou não ser espírita. Mas tinha mediunidade, que era real. Mas o fator moral se sobrepôs à mediunidade e deixou-se levar pela ambição do ganho, da exploração. E quando falo exploração, não é apenas ganhar dinheiro, porque tem médiuns que ganham dinheiro com a mediunidade, que querem ganhar financeiramente com a mediunidade. Mas às vezes não é interesse financeiro, às vezes é interesse de autopromoção. Temos bastante isso também. A pessoa quer se valer, sou médium, e quer se valer da sua mediunidade para se exaltar, para tirar um prestígio social, digamos assim. Então, a faculdade mediúnica não guarda relação. Ela é uma faculdade. Como também o nosso ouvido é uma faculdade. Nós ouvimos o que queremos. Os nossos olhos, nós vemos o que queremos. Nós selecionamos o que queremos ver. O que influi nessa escolha? A nossa voz é uma faculdade. Nós falamos o que queremos. A escolha das palavras, das expressões, depende da moralidade que temos. E aí vamos ver. Quanto ao uso, sim. Podem ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Allan Kardec.
O uso da mediunidade é que tem marcante influência da moralidade do seu portador. Então, o médium, quando ele é moralizado, ele nunca vai usar a mediunidade para explorar, para tirar proveito. Ele entende que é um dom, é uma faculdade que ele tem para beneficiar o semelhante, para trabalhar em prol do próprio progresso e do progresso do semelhante. Se nós pensarmos em Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, para citar esses 3 grandes exemplos, os 3, de grande qualidade mediúnica, se valeram da sua mediunidade para serem instrumentos fiéis ao cumprimento da tarefa que receberam. Allan Kardec, no item 227, qualidades morais do médium exercem grande influência sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por ele. Olha que detalhe fundamental. O médium moralizado, ele atrai os bons espíritos. Isso não significa que ele não possa dar passividade a espíritos imoralizados. Porque como ele é moralizado, ele tem amor ao próximo. E tendo amor ao próximo, fazendo-se instrumento de serviço, ele atende também espíritos em dificuldade. Mas um médium que seja como pessoa mentirosa, fraudulenta, enganadora, manipuladora, vai ter mais dificuldade de atrair bons espíritos. Os bons espíritos se aproximam de nós pelas qualidades fluídicas emitidas pela moralidade. São detalhes que não podemos esquecer. E ainda no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer: julgamos os espíritos como os homens pela sua linguagem. Aquilo que somos e falamos denuncia o que somos. Com os espíritos é a mesma coisa. Julgamos os espíritos como os homens. Nesse julgamento, todavia, precisamos estar atentos aos espíritos mentirosos. E alguém perguntaria, mas existe espírito mentiroso? Mais do que a gente imagina. Erasto diz, inclusive, que existe mais mentiroso desencarnado do que encarnado. Sabe por quê? Por causa da proporcionalidade de habitantes. Tem mais gente desencarnada do que encarnado. 3 vezes mais. Por isso, existe mais mentiroso do lado de lá do que do lado de cá. Porque quem são os espíritos? São os próprios seres humanos, que retornaram pela morte ou que vão renascer. E este planeta abriga espíritos ainda, como nós todos, espíritos ainda que tropeçam, espíritos ainda que têm muito a realizar. Então, o fato de ser espírito não dá santidade a ninguém. O fato de ser espírito não nos categoriza, não nos classifica como superiores. Então, existem espíritos mentirosos que também se comunicam. Eles podem enganar. Um espírito pode se manifestar numa reunião e chega falando bonito, porque ele aprendeu a falar bonito. Ele vai falar as palavras que vão conquistando o grupo, mas ele está semeando o seu cerco. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair nessa armadilha também. Item 229 do capítulo 20. Para se ter ideia da natureza dos espíritos que habitualmente assistem o médium, olha aqui, introdução boa. Como é que a gente sabe quais os espíritos que habitualmente assistem o médium? Quer dizer, protegem ele, o acompanham. Devemos nos ater à linguagem. Porque aí o espírito vai se denunciar. Mesmo que tente enganar, vai chegar um momento que ele vai se enganar. E vai se denunciar. Então, para a gente ter ideia dos espíritos que assistem, vamos nos ater à linguagem. Basta ver o espírito Joana de Ângeles, responsável pelo médium Divaldo. Basta ver Emmanuel, responsável por Chico Xavier. Linguagem nobre, sóbria, sábia. Médium imperfeito. Confiança cega nas comunicações. Julga ter o privilégio da verdade. Deslumbra-se com nomes famosos. Repele
todo e qualquer conselho, aborrece-se a menor observação contrária. Já viram isso? Livro dos Médiuns, capítulo 20. Quem está dizendo isso aí? Não sou eu, é Allan Kardec que diz isso. Podem procurar lá. Capítulo 20, item 228. O médium imperfeito, ele tem confiança cega nas comunicações. Quer dizer, ele não submete aquilo que recebe psicográfico ou psicofonicamente ao critério da lógica, do bom senso, do discernimento. Se o médium escrever, por exemplo, via psicografia, a partir da próxima semana deveremos entrar descalços na sala de palestras. Fui eu que recebi, vocês têm que aceitar, vocês têm que seguir. Isso é confiança cega, sem análise profunda da falta de bom senso aí, né? Julga ter o privilégio da verdade. Ora, deslumbra-se com nomes famosos. Fui eu que recebi, você não está vendo? Olha quem assinou aqui, está duvidando? Pronto, manifestação do orgulho. E ele se afasta de quem quer aconselhá-lo, de quem quer ajudá-lo, porque o orgulho fala mais alto. Agora, médium verdadeiramente bom, olha que interessante. Facilidade de execução, não se atém a nomes, mas à linguagem, não se prevalece da mediunidade, transfere o mérito aos espíritos, tem modéstia e benevolência com todos. Quem está dizendo isso é Allan Kardec. Conhecem o médium assim? Todos conhecemos. Claro que sim. Vejam que Chico Xavier se enquadra perfeitamente nessa classificação. Mas quem quer vir aqui na frente escolher outro quadro do mosaico? Podem ver, gente, não tenham vergonha não. Se é uma palestra, não continua. Vamos lá, um candidato aí. Obsessão, muito bom, é um tema bom. Vamos ver a obsessão aqui onde está. Obsessão. Muito bem. Vocês sabem que a obsessão é todo assédio mútuo, permitido, executado. A obsessão não está restrita à influência dos espíritos desencarnados a nós. Todo tipo de esses assédios da atualidade entre encarnados, assédio moral, assédio sexual, assédio de todo tipo que a gente vê todo dia, não deixa de ser uma obsessão. Entre encarnados, gente que pega no pé. Vocês conhecem gente assim? Não deixa de ser uma obsessão. A obsessão também ocorre entre eles. Imaginem dois espíritos inimigos desencarnados. Eles vão se pegar lá para cima. Obsessão. E existe a obsessão daqui para lá. Quando a gente morre um ente querido, a gente fica reclamando, por que você me deixou? Foi embora, me deixou aqui sozinho, o outro sofre, que nem não sei o quê. É uma obsessão daqui para lá. Mas a mais comum, que a gente cita mais, é a obsessão de lá para cá. Quando um espírito inoportuno vai incomodar o encarnado. A obsessão é uma enfermidade mental. Olha que interessante. Aulus. Está lá no Domínios da Mediunidade. Vejam que esta afirmação dá um congresso com esse título aí. Se você chamar psicólogos, psiquiatras, dirigentes de reuniões de desobsessão, se você chamar experientes, estudiosos e palestrantes, quanta coisa dá para tirar daí? Neurologistas, que podem nos explicar sobre a enfermidade mental, neuronal, etc., ligando isso com o conhecimento do Espiritismo e com a nossa qualidade de espíritos imortais. A obsessão é uma enfermidade mental, porque há uma conexão entre obsidiado e obsessor. E vamos ver, Chico Xavier, no Evangelho de Chico Xavier, a obsessão acompanha de muito perto o médium. O médium está a todo instante. E todos nós somos médiums, lembremos-nos disso. De uma maneira ou de outra. Alguns em menor grau, outros em grau mais avançado. O médium que não vigia é
presa fácil para os obsessores. E aí abre um precedente enorme. O que é o não vigiar, né? Abre outra perspectiva de análise. Mediunidade significa porta aberta. Isso é muito amplo, gente. Só essa tela dá uma palestra inteira, dá um seminário. A gente fez uma seleção de frases aqui, que deixa passar quem quiser. Já pensou? Aonde entra a moralidade aí? Allan Kardec, em Preces Espíritas, capítulo 28, item 84. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança, dedicação, além de tato e habilidade para encaminhar os espíritos para o bem. É um trabalho árduo. O capítulo específico da obsessão tem histórias dramáticas. E quando nós vemos uma pessoa obsidiada, nós, dirigentes, palestrantes, escritores, coordenadores de reuniões, nós não podemos cometer a leviandade de achar que vamos curar aquela obsessão, porque nós não sabemos a causa. Muitas vezes, aquele fenômeno que vemos, aquela manifestação obsessiva que vemos, é apenas a ponta do iceberg, porque existem outras bagagens envolvendo aquela obsessão nas vidas anteriores. Às vezes a obsessão começa agora, às vezes é coisa do presente, mas na maioria das vezes ela é coisa do passado e exige, portanto, muita paciência, perseverança, dedicação, tato e habilidade. Alexandre, em Missionários da Luz, vai dizer: se o obsidiado se mantém desequilibrado, há que esperar a redução de rebeldia ou afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Olha a gravidade dessa informação. Porque existem obsidiados que são rebeldes, que não se acham obsidiados, que se acham privilegiados de proteção, acham que os outros é que estão errados, só ele que está certo. É uma característica da fascinação essa, né? Então, Alexandre vai dizer que muitas vezes eles precisam esperar a redução da rebeldia, às vezes demora séculos, ou o afastamento da ignorância, para começar o tratamento dessas questões. André Luiz, no livro Busca e Acharás, raiva, em muitos casos, é ponto de apoio a processos obsessivos. Isso daí faz a gente pensar, né? A gente tem sentido muita raiva? Ultimamente parece que sim, né? Até o sol está quente, né? Demais, né? Ontem, falando sobre pluralidade dos mundos habitados, lá em Rio Claro, tinha um mosaico parecido a esse, né? Então, alguém quis ver sobre a influência dos astros. E a informação conhecida, não é desconhecida de nenhum de nós, que o Sol, ele elimina muitas criações fluídicas mentais próprias da nossa leviandade. A quentura do Sol destrói criações mentais. Então, a raiva. Então, por que falamos do Sol? Porque do jeito que o Sol está quente, parece que os fluidos estão mais. Então, aumenta o Sol aí para destruir mais os fluidos pesados, né? Mas a raiva, que às vezes a gente se permite, é onde os espíritos obsessores se aproveitam para adentrar o nosso caminho. Muito bem. Com tudo isso, nós temos aqui um painel, né, como vocês viram, com vários temas, mas nós temos na doutrina espírita um manancial de grande conhecimento. E a Neuza vai cantar para a gente, aproveitando esta gratidão que todos manifestamos a grandeza do Espiritismo que nos orienta com tanta clareza, uma música que eu vou deixar para ela mesma explicar. A música se chama Tudo o que se Quer. Já que nós falamos de moralidade, vamos ver o que essa música diz.
Essa canção, ela foi baseada em uma das cartas de Paulo, né? Adaptada na melodia da música Fantasma da Ópera, pelo coral de Jaboticabal, isso há muito tempo, há muitos anos atrás. E, atualmente, quem a canta é o Fernando Arrobas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvi-la. Tudo o que se quer. Obrigada. Notem vocês que a letra desta música, baseando-se numa carta de Paulo, mostra um detalhe fundamental com a mediunidade. Nós podemos falar de mediunidade do ponto de vista técnico. Podemos estudar as sensações que a mediunidade pode causar, nas dificuldades que o médium sente, como que ele percebe os espíritos, de que forma uma reunião mediúnica é conduzida. Mas assim como nós temos que ter amor na voz, assim como temos que ter amor na audição e na visão e nos toques, igualmente a mediunidade não dispensa o amor. A mediunidade é uma faculdade.
é uma possibilidade de intercâmbio uns com os outros, porque nós temos vários sistemas de comunicação uns com os outros, inclusive o WhatsApp, o e-mail, o telefone, que a gente nem usa mais. A gente se comunica com outras pessoas e muitas vezes as mensagens são agressivas, são irônicas, são aproveitadoras, são exploradoras. Quem de nós aqui já não recebeu fake news pela comunicação virtual? Quem de nós já não recebeu aquela famosa mensagem: pai, meu celular caiu, quebrou, você pode passar um Pix para mim, que eu vou regularizar, não consegui usar o banco? E era falso, né? Era golpe. Quantos golpes existem dentro dos sistemas de comunicação? A mediunidade é a mesma coisa. A mesma coisa. E a gente precisa ter muito cuidado, muito tato com a prática mediúnica, para que ela não se torne um instrumento de perturbação. Então, médiuns ostensivos ou intuitivos, temos que vigiar o tipo de influência que estamos nos permitindo, é como estamos usando esta faculdade. Os espíritos interferem sempre. A deusa Samu esteve em Matão, fez uma jornada por várias cidades, e ocorreu algo extraordinário na sua palestra. Porque, no final da palestra, a dirigente pediu que ela dissesse o número de 1 a 150, que era o público presente. E ela falou o número 30. E quem recebeu o livro, o número 30, era uma senhora que já foi, ela não é espírita, ela é católica, e já foi no centro umas 2 vezes, porque há 4 anos o filho dela suicidou-se com 25 anos. Essa mulher sofreu muito, eu converso com ela há 4 anos, mas o livro era Suicídio, tudo que você precisa saber, do Richard Simonetti. E ela ganhou o livro. Ora, isso é acaso? Não, de jeito nenhum. Os espíritos ali presentes sabiam que ela estava presente e estava com o número 30. E sopraram para a deusa: fale o 30. Ela falou. É coisas que mostram a interferência constante dos espíritos. Vocês viram que o painel é grande. Enquanto a Neuza cantava, eu estava pensando que talvez a gente tenha que transformar ele em 2 palestras para ficarem. A gente faz opção, hora apresentar um, hora apresentar outro, porque fica muito difícil assim, né? É muito painel e a gente não consegue usar todos, é claro que não. Vocês vejam que nós usamos 3. São 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25 ali, né? 3, 4, 5. Ou seminário para explorar tudo, porque tem muita bagagem. Mas vamos ver mais um. Quem quer escolher mais um? Pode vir aqui à frente. Não tenham vergonha, gente. Tem que ser uma pessoa diferente agora. Vamos lá. São 10 para as 10. Já passou 1 minuto. Vamos lá, gente. Se apresentem. Não tenham medo. Quem quer vir? Então vem. Vai lá, olha no quadrinho. Animismo é um bom assunto. Muito bem, vamos lá. Esse aqui é o bicho-papão das reuniões mediúnicas. Por quê? O médium começa a se questionar: será que é meu ou é dos espíritos isso? E o dirigente fala: isso é animismo. Você não está recebendo espírito coisa nenhuma? Isso é um problema. Muitos dirigentes de reuniões cometem esta questão. Então vamos ver o que dizem os espíritos. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Qualidade da Prática Mediúnica. Vamos ver. Quando as comunicações têm sempre a mesma linha de raciocínio, estamos diante de um fenômeno anímico, provocado pelo inconsciente do médium. Não é espírito que está se manifestando. É o próprio médium. Quando o médium começa a repetir a mesma história toda semana, ainda que sejam histórias diferentes, mas semelhantes na essência, o médium está colocando para fora uma angústia sua, uma amargura sua, um questionamento seu.
aí não é mediúnico, é anímico. É do próprio médium. Mas aí entra o detalhe, como é que a gente faz? No capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Imersão do Passado, nós temos ali um fenômeno de comunicação. Vocês estão vendo o espírito comunicante aqui bravo, ladeado pelos mentores. Aqui nós temos o espírito orientador e aqui temos o esclarecedor da reunião mediúnica, né? E o espírito obsessor, ligado a médium, provoca aqui um tumulto, ela cai, ela perde o controle, né? Isso está nesse capítulo do livro. Mas veja que interessante o Aulus, o que vai nos dizer. Essa imagem é da inteligência artificial, ela não é real. E como a inteligência artificial está fazendo coisas bonitas, né? Olha que imagem bonita. O animismo deve ser tratado com a mesma atenção, como se fossem sofredores comuns. A gente já parou para pensar nisso? O Aulus está dizendo isso. Por quê? Se é o próprio médium que está se comunicando, não é espírito nenhum. Ele, o médium, está necessitado. E, portanto, deve ser atendido com a mesma atenção. É um sofredor que está ali. Ninguém precisa matar o médium, recriminar o médium, afastar o médium, mandar ele embora. Ele está necessitado. Com o tempo, o dirigente experiente vai perceber isso e vai cuidar dele até que ele se recupere dessa questão. No capítulo 35 do livro Desobsessão, Manifestação de Enfermo Espiritual 4, nós vamos encontrar de André Luiz: não confundir a especialização do trabalho de intercâmbio com o animismo. Olha que interessante. O animismo é uma coisa, como dissemos. E o trabalho de intercâmbio especializado, né, é outra. Porque o trabalho especializado entra a desobsessão quando vão se manifestar espíritos muito necessitados, espíritos enraivecidos, que o dirigente vai perceber o andamento. Então vejam que mesmo numa reunião mediúnica, no trato entre dirigentes e espíritos em dificuldade, há que se ter aí o discernimento, o bom senso sempre presente. André Luiz também. Há médiuns psicofônicos a quem são designados manifestantes que lhes correspondam às tendências, formação moral e cultural. Existem médiuns que são mais apropriados a determinados manifestantes, dada a sintonia que eles têm com as tendências. Então vejam que é um assunto muito amplo, né? É um assunto vasto que nos pede essa constância do estudo. Então, nós temos aí a possibilidade de estudar esses aspectos da doutrina espírita. Mais alguém? Alguma pergunta que gostariam de fazer? Não que eu esteja preparado para fazer perguntas, mas esse intercâmbio, essa interação é uma coisa muito saudável. É o momento, se alguém quiser dar uma manifestação. E não é mediúnica. Pois não, meu amigo. Sim. Qual é o papel dos psicotrópicos, dos psiquiatras, no tratamento da obsessão? Haja vista que foi identificado, por exemplo, se você tem um problema de obsessão, que tem a obsessão muito ligada a isso, é um desequilíbrio químico. Como isso favorece Sim. o tratamento da obsessão? Para ficar gravado na gravação, nós tivemos uma pergunta sobre o papel dos medicamentos nos desequilíbrios psiquiátricos, psicoemocionais, diante do problema obsessivo. Apenas para ficar gravado, porque vocês não ouviram a pergunta, né? Então, a gente sabe que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Essa é uma orientação muito sadia que nós, os espíritas, nunca devemos esquecer. Se nós estamos enfermos, devemos procurar o médico, sim, claro, aliado ao tratamento espiritual, através do passe, da água fluidificada, da prece e outros recursos. Porque a medicina existe, é providência divina para atender a necessidade física do corpo, como a ortopedia, a odontologia e outras. Mas a obsessão prolongada,
a persistência de atuação de um espírito desequilibrado, doentio, vingativo, pode desestabilizar o equilíbrio físico, psíquico e mental da vítima, do obsidiado. A obsessão prolongada pode provocar distúrbios físicos e mentais. Especialmente se a pessoa tiver, você citou a depressão, especialmente se a pessoa tiver a tendência. Os espíritos se valem disso para estimular que a pessoa, por vingança, se afunde mais no desequilíbrio. Então, o medicamento, seria ideal que um médico nos falasse sobre isso. Eu não sou médico, sou leigo no assunto, mas isso não nos impede de uma apreciação, ainda que superficial, né? Um médico teria muito mais... Tem algum médico presente aqui? Não? Mais ou menos? Então, um médico teria condições de nos avaliar com muita profundidade esse assunto, porque os medicamentos existem para provocar o suprimento ou a alteração do funcionamento dos nossos mecanismos biológicos, entre eles o próprio cérebro, né? Então, é necessário. O medicamento aplicado, ele pode atenuar, claro, é função dele, o medicamento aplicado pode atenuar e até extinguir distúrbios provocados por espíritos. Isso vai facilitar que a pessoa se recupere. Não significa que vá se recuperar, depende do grau, do merecimento, do envolvimento da pessoa em desequilíbrio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, digamos que o medicamento dá uma trégua, porque a pessoa está medicada, atenua, e às vezes o espírito, se a pessoa se melhorar, o espírito às vezes não consegue ter acesso, mas depende muito da decisão da vontade, porque às vezes a pessoa está com tanto desequilíbrio que ela perde o próprio rumo, o próprio discernimento, né? Mas recuperado o rumo e o discernimento, se ela tiver coragem, vontade, iniciativa, ela pode se recuperar, sim, mas depende de cada caso. Não dá para você fechar a questão e dizer que essa influência será 100% positiva em favor do enfermo. E há que se considerar também alguns erros médicos que agravam a questão, né? Às vezes a visão muito materialista do médico, do psiquiatra, que às vezes entope a pessoa e dopa a pessoa completamente, tira a capacidade, às vezes, da pessoa ter o discernimento. Então a pessoa perde o senso de tudo, né? Muito medicada, né? Que perde mesmo, fica dopada, vamos dizer a melhor palavra, né? Então, esta é uma área intrigante, é uma área ampla também da medicina, e felizmente, como é que é seu nome? Como? Eduardo. Felizmente, Eduardo, nós temos no Brasil a Associação Médica Espírita, que realiza congressos onde esses assuntos são analisados com a profundidade médica espírita. O doutor... puxa vida, como é que chama? Décio Iandoli de Campo Grande, que foi muito ligado à doutora Marlene Nobre, fundadora da Associação Médica Espírita do Brasil. Ele tem feito essas apreciações. E nós temos alguns médicos espíritas, neurologistas, né, psiquiatras, e aí bafejados pelo conhecimento espírita. O Dr. Sérgio Felipe também é um deles, né? Porque são pessoas que têm o conhecimento espírita amplo e têm também o conhecimento médico indispensável para fazer essa conexão, que existe sem dúvida nenhuma, né? Porque somos criaturas, somos alma, espírito, né? Corpo e perispírito. E o perispírito ligando os dois corpos, o corpo espiritual, o perispírito ligando a alma ao corpo físico, né? Então, é um emaranhado realmente de possibilidades, de estudos que a ciência abre e que o espiritismo aí está. A psicologia, retraindo um pouco, né? Antes da psiquiatria, a psicologia é um ramo extraordinário com conhecimento espírita, né? Eu citei a deusa Samu, que é psicóloga especializada em luto, em doentes terminais. Nós temos lá em Jaboticabal a Viviane também, temos em Matão várias psicólogas, Araraquara, espíritas. Elas não vão ensinar espiritismo nas terapias, respeitando a crença do paciente, claro, não vão ficar falando de espiritismo, mas para elas, psicólogas, ou para eles, psicólogos,
É muito mais fácil atender um paciente com conhecimento espírita, né? Então, porque a gente começa a compreender o prejuízo que causam as amarguras, as emoções desequilibradas na saúde do cérebro, na saúde mental, psíquica, emocional do paciente. Vastíssimo campo esse. Muito bem, eu queria saber se tem alguém fazendo aniversário aqui hoje. Vocês não fazem aniversário aqui em Mogi? Não? Aniversário de casamento tem algum? Não? De divórcio? É porque outro dia aconteceu, viu? Tem alguém fazendo aniversário de divórcio? Falou, eu. Faz 2 anos, que felicidade. Teve isso também. Mas tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Também não. Ah, você? Por favor, venham buscar aqui que vocês vão ganhar de presente a edição da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal O Clarim. Essas publicações foram fundadas por Caibar Schutten e Matão. Se vocês quiserem assiná-la, ela é impressa ou digital, aqui dentro tem como fazê-lo. Muito obrigado. É a primeira vez aqui? Primeira vez. Já são espíritas ou não? Sim. Ah, que bom. Outra instituição. A gente frequenta o Humildes do Caminho. Muito bem. Muito obrigado, viu, por terem vindo. Muito bem. Então, como não tem aniversariante hoje, nem de casamento, nem de divórcio, tem aniversariantes do mês. Ah, muito bem. Vem buscar aqui você. Só você no mês? Fevereiro é mais curto, né? Muito obrigado. A senhora também? Ah, quando vê que ganha presente, a gente se encoraja. Meus parabéns. Muito obrigado, viu? Muito bem, eu tenho aqui ainda alguns exemplares. Vamos ver aí os aniversariantes de janeiro, então. Não tem? Ah! Uau! Então venham buscar, por favor. Eu vou redistribuir para dar aqui para todo mundo, né? Porque não vai dar para todo mundo. 3. Só 3? Então deu certinho. Deu certinho uma coleção para cada um. Olha que beleza. Muito obrigado, viu? Meus parabéns. Obrigado por ter vindo. Você também, meus parabéns. Obrigado por ter vindo. Ô, meu caro, você prestou bastante atenção, hein? Muito obrigado. Muito bem. Eu vou distribuir essa mensagem. Eu costumo fazer isso quando viajo e visito as instituições. Então, eu vou pôr aqui na fila. Deve sobrar, tá? Inclusive, se alguém quiser levar mais de uma, pode levar. Eu pediria para tirar a primeira e passar para trás as outras. Vamos lá, tira a primeira e passa para trás as outras, por favor. Isso. Vocês podem pegar mais de uma, porque vai dar para distribuir para outras pessoas esquecerem em algum lugar, né? Nós trouxemos alguns dos nossos livros. Eu trouxe aqui os 2 gigantes do Espiritismo, referindo-se à mediunidade de Caibar Schutten e Ivone Pereira. Trouxemos aqui o Fascinação, que nós pautamos bastante sobre a fascinação hoje, né? Que fala dos espíritos mentirosos e dos médiuns trapaceiros. E esse aqui fala das cutucadas que nós damos uns nos outros. Começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura. O nome do livro é uma frase de Paulo de Tarso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, quando ele fala do perdão. Então, ele fala das alfinetadas que nós damos uns nos outros. Eu quero agradecer imensamente a vocês, à casa, a nossa Mariana que fez o convite. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Vera, que nos recebeu, e a todos vocês. Ao nosso querido Tomé, figura inesquecível aqui de Mogi Guaçu, figura histórica de Mogi Guaçu, né? E então, agradecendo imensamente a vocês, essa música que encerra pode ser considerada uma prece, e ela vai agradecer pela presença do Espiritismo em nossas vidas. É uma música de Cacá Rezende, Prece ao Consolador. Prece ao Consolador. Convido a todos para acompanhar comigo, refletindo, agradecendo a grandiosidade da nossa doutrina em nossa vida.
protetor. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Nós agradecemos imensamente. O assunto é vastíssimo, inesgotável, para estudar continuamente. Por isso digo a vocês, prossigam confiando, prossigam amando, prossigam estudando, prossigam trabalhando. A vida conspira a nosso favor, apesar da tempestade que ruge forte aí fora. Mas a tempestade vai passar. Somos filhos de Deus. Prossigamos. Eu me incluo, claro. Muito obrigado. Um bom domingo a todos.